Esboços proféticos. Palestra realizada em 22 de setembro de 1967. Neville Goddard. As histórias registradas na Bíblia são esboços proféticos de eventos predestinados a acontecer no indivíduo, você. Nos é dito no 7º capítulo de João: sabemos de onde esse homem vem, mas nos é dito que, quando o Cristo aparecer, ninguém saberá de onde ele vem. Falando do Pai e do reino superior ao qual ele agora pertence, Jesus diz: chegará o tempo em que não mais vos falarei por parábolas, mas falarei claramente do Pai. Tentando convencer o homem da própria paternidade do homem da qual ele veio e ao qual retornará, Jesus disse: eu saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para o Pai. Agora, onde ele fala claramente? No capítulo 14 de João, dizendo: aquele que me vê, viu o Pai. E no 10º capítulo de João, quando afirma: eu e meu Pai somos um. Agora vamos dar o primeiro grande esboço como registrado no livro de Gênesis, a trama da semente da Bíblia. O livro começa: no princípio, Deus, e termina: num caixão no Egito. No capítulo 37 afirma-se: eis que o sonhador vem. Aquele colocado no caixão é o sonhador, chamado José. É ele quem sonha que o sol, a lua e 11 estrelas descem e se curvam para ele. E enquanto reuniu os feixes, ele viu seu feixe ereto, enquanto todos os outros se curvavam para ele. E quando o pai ouviu esses sonhos, ele disse: eu e tua mãe e teus irmãos te curvaremos e serviremos a ti? Bem, o tempo provou que era verdade, pois José tornou-se soberano sobre todos. Este esboço profético é tudo sobre Deus. No princípio, Deus, e o primeiro e o último são um. Eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. No princípio, Deus se deitou em um caixão no Egito. Ele sonha o sonho da vida no caixão com você, pois não há nada neste mundo além de Deus. Seu eu sou é o Deus da Escritura, que está enterrado no caixão chamado pelo seu nome mortal. Agora, o Gênesis termina com uma nota muda, um caixão. É uma abertura para o Êxodo, onde Deus é levado para fora do caixão em que ele foi colocado, trazendo com ele o homem em quem ele está enterrado. Este Êxodo é realizado por sinais e maravilhas. O fundamento de todo o drama é a ressurreição, pois você não pode entrar na nova era até ser um filho da ressurreição. Esta era a idade da morte, enquanto essa era é a idade do ressuscitado. O primeiro esboço é dado a nós no 11º capítulo do livro de João. É a história de Lázaro, que significa Deus ajudou. Agora, Lázaro é mencionado apenas no livro de João, mas no 10º capítulo do livro de Lucas, suas irmãs, Marta e Maria, convidam Jesus para ser um convidado da casa. Agora, com certeza, se a história de Lázaro fosse tomada nesse nível, ele teria sido mencionado em Lucas, mas sua história é um presságio do que vai acontecer em você. Muitos sinais e maravilhas são incorporados nessa história. Quando dito, aquele a quem você ama está doente, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse:
A enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado. Tendo esperado 2 dias a mais, ele se voltou para os seus discípulos no 4º dia e disse: Lázaro está morto, nós vamos até ele. Às irmãs ele disse: seu irmão ressuscitará. Quando Marta disse: sei que ele ressuscitará no último dia, Jesus respondeu: eu sou a ressurreição. Então a pedra é removida e Lázaro é ressuscitado. Antes da ressurreição, a declaração é feita: a essa altura ele tresanda, pois está morto há 4 dias. Porque essa observação foi incluída nas Escrituras. Porque o evangelista que tinha a visão estava registrando sua própria experiência pessoal. Somente quando você teve a experiência, você pode ver como esses eventos estão ligados. E quando este primeiro esboço profético for cumprido em você, a nova era começou. Como eu disse anteriormente, estamos todos enterrados dentro do caixão de nós mesmos, mas nós não sabemos e não saberemos até a última trombeta, no último dia. É um mistério no qual todos nós seremos mudados em um momento, em um piscar de olhos, na última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão ao corpo imortal, para usarem a imortalidade, como nos é dito no capítulo 15 de 1 Coríntios. O templo mórmon tem uma estátua de um homem tocando uma trombeta, mas a palavra trombeta significa reverberação para vibrar. E posso dizer-lhe, quando esse dia chegar a você, você conhecerá uma vibração como nunca conheceu antes. Centrado em sua cabeça, vem em um piscar de olhos, naquela última trombeta. Essa afirmação implica que existem outras vibrações, mas esta é a última, pois a partir dela você despertará e ressuscitará dos mortos do caixão no qual você está enterrado. Eu nunca acalentei o pensamento de que estava em um caixão, que meu crânio era um túmulo. Eu olhava para o meu crânio como algo muito vivo e esperava que não fosse ferido, por tudo o que eu sabia neste mundo que eu havia trazido dessa minha cabeça. No entanto, quando a vibração me dominou, comecei a despertar como nunca havia despertado antes, para me encontrar completamente enterrado em meu crânio. Eu estava sozinho e a tumba estava completamente selada. Não havia saída, a não ser rolando a pedra, que eu fiz de dentro, sem a ajuda de alguém do lado de fora. Eu sabia intuitivamente que, se pressionasse, algo rolaria da base do meu crânio. Eu fiz isso e saí, centímetro por centímetro, assim como uma criança sai do útero da mãe. Eu que estava morto tinha despertado por causa da vibração chamada trombeta, despertada para perceber quem é o Cristo das Escrituras. Eu contei a minha história, eu terminei a corrida e agora chegou a hora da minha partida. Mas quando eu partir, enviarei o Espírito Santo, que trará à sua lembrança tudo o que eu lhe contei, reencenando a história de Jesus Cristo em você, lançando você no papel central. Quem é Jesus Cristo? O próprio fôlego de todos os seres do mundo. Você não poderia viver se Cristo não estivesse enterrado dentro de você. Sua morte transformou sua vida em um sono profundo. Aqueles em grande eternidade veem este mundo como um mundo dos mortos. Mas no terceiro esboço da ressurreição, Cristo desperta em cada um de nós individualmente, pela explosão da última trombeta. No capítulo 27 do livro de Isaías nos é dito: vou reunir vocês um a um, ó povo de Israel.
Cada um de nós é único aos olhos de Deus, e cada um tem seu lugar no corpo de Deus. Portanto, ninguém pode se perder, mas todos serão chamados individualmente, em seu próprio tempo. Quando você lê as Escrituras, não tome nenhuma palavra como certa. Procure na concordância do forte para determinar o significado original. A trombeta falada nas Escrituras não tem nada a ver com qualquer simbolismo externo, como o que está no topo do templo mórmon, que mostra um homem tocando uma trombeta para despertar o mundo com seu som. Um por um, cada um ouvirá a trombeta e entrará no corpo de Deus, a única igreja da Escritura. A palavra igreja significa a assembleia dos ressuscitados, os redimidos. Como todos podem ser reunidos em um só, da mesma forma que milhões de átomos em seu cérebro podem ser reunidos no crânio humano. É um mistério, o maior mistério conhecido pelo homem externo. Esses esboços proféticos são esboços de eventos que acontecerão em você. No 37º capítulo do livro de Gênesis, José, aquele que Deus ama e que é o protótipo de Jesus Cristo, é feito um casaco de muitas cores. Entrando no Egito, José é vendido como escravo e aparece no Novo Testamento na forma de um escravo, feito à semelhança do homem. Mas ninguém matou Deus. Ele não disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a deito. Eu tenho o poder de derrubá-lo e o poder de levantá-lo novamente. Nenhum soldado ou judeu romano matou Jesus. A história não tem nada a ver com qualquer raça de homens. Estes são esboços proféticos. Eles estão esboçados, esboços suaves, omitindo todos os detalhes, todas as figuras. Eles mostram o indivíduo quando se desdobra nele como Cristo, vem pela segunda vez. O drama se desdobra em cada um individualmente, então no final só há Jesus, não Jesus e um bando de homens redimidos. É o poder e a sabedoria de Deus, chamados de Cristo no homem, que é ressuscitado. Então, no final, não há nada além de Jesus e seu Cristo. Quando a pergunta é feita: o que você acha do Cristo? De quem é o filho? Eles responderam: o filho de Davi. Então ele pergunta: por que então Davi, no Espírito, lhe chamou Senhor? Se Davi no Espírito chama de Senhor, como ele pode ser o filho de Davi? O homem amadurece quando se torna o pai de nosso Pai. Você vê, Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, está enterrado na humanidade. E a humanidade, coletivamente, é todas as gerações de homens e suas realizações. Quando tudo isso é fundido em um único momento, a humanidade é personificada como Davi. E fora da humanidade, tanto o todo quanto individualmente, vem o Cristo, como o poder de Deus, que é o próprio Deus, vindo do Davi, capa do homem. No capítulo 7 de 2 Samuel, o profeta disse a Davi: o Senhor declara a você: eu levantarei seu filho depois de você, que sairá do seu corpo. Eu serei o pai dele, e ele será meu filho. Não percebi que estava dormindo tão bem que estava morto até a noite em que fui acordado e saí do caixão de mim mesmo. O Senhor declarou, através de seu profeta Samuel, que ele seria meu pai, mas eu não sabia disso. Agora nos é dito: não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Mesmo que você seja nascido do alto, você não sabe que é Deus o Pai, e não o saberá até que Davi, no Espírito, chama você de Senhor. Só então você será tocado pela percepção de quem você realmente é. Todo mundo está destinado a descobrir sua divindade,
mas não somos um bando de deuses correndo por aí. A palavra Deus na frase "no princípio Deus" é Elohim. É uma palavra plural, uma unidade composta de uma composta de outras. Todo mundo um dia ascenderá ao Pai e encontrará Davi da fama bíblica. E quando você olhar nos olhos de seu filho, Davi, sua memória retornará e você saberá que é seu pai e ele saberá que ele é seu filho. No Salmo 22, Davi clama: Meu Deus, por que me desamparaste? Os cachorros me cercam. Quando você lê, pode pensar em cachorros cercando um jovem rapaz, mas a palavra cachorro nas Escrituras significa a prostituta do templo masculino. Quando Davi apareceu para revelar minha paternidade, os homossexuais pararam nas proximidades, olhando concupiscentemente para ele. Então, eu lhes contei a história supostamente antiga de como Davi derrubou o gigante Golias, tornando-se vitorioso com a morte. Este capítulo 22 dos Salmos é usado através do Novo Testamento como messiânico, e todos terão a experiência registrada lá. Não tome nenhuma palavra nas Escrituras como certa. Nossos estudiosos escolheram as palavras que fizeram sentido para eles ou tornaram a frase mais bem expressa, mas não necessariamente o significado que os autores pretendiam transmitir. Tome a preposição in como nas declarações: as Escrituras devem ser cumpridas em mim, e, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Alguns eruditos mudaram a preposição para ler para eu, mas quando o Filho de Deus é revelado em você, você não conferirá carne e sangue. Para quem você poderia ir? No meu caso, não encontrei um padre, um rabino, um professor de ciência cristã, unidade ou ministro de qualquer ismo que aceite a revelação de Davi como filho do Senhor Jesus Cristo. Mas se Jesus disse: Eu sou o Pai, então ele deve ter um filho, pois como pode uma pessoa ser um pai sem um filho? Quando Felipe disse: Senhor, nos mostre o Pai, foi-lhe dito: Estive tanto tempo com você, Felipe, e ainda assim você não me conhece? Quem me viu, viu o Pai. Como pode então dizer: Mostra-nos o Pai? Nós chamamos o Papa de o Grande Pai, mas ele afirma que é um celibatário. Estendendo a mão, ele declara que os 100 mil que estão na praça e os 500 milhões de pessoas que o assistem na televisão são seus filhos. Que muito absurdo! Você tem um filho, uma criança que é a personificação, a quintessência de toda a humanidade. Aquela criança é Davi. Para a mente hebraica, a história consiste em todas as gerações de homens, mas todas as suas experiências fundidas em um único todo. Esse tempo concentrado no qual todos são reunidos e fundidos é chamado de eternidade. Um jovem, um rapaz, uma jovem. Isso é o que Deus colocou na mente do homem, mas para que o homem não pudesse descobrir o que Deus fez a partir do começo até o fim, colocando a quintessência de toda a humanidade, suas raças e nações na mente do homem. Quando o homem experimentou a todos eles, eles são fundidos em uma juventude e personificados como Davi, aquele a quem Deus falou dizendo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Agora a declaração é feita. Nós sabemos de onde esse homem vem, mas quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele vem. Por quê? Porque ele vem de dentro, pois é onde ele morreu. Entretanto, na porta da morte, o crânio humano, Deus deita-se em sua sepultura e compartilha com você suas visões da eternidade até que ele desperte. E quando ele acorda, você é Deus.
mas você nunca saberá que você é ele até que seu filho o revele. Ouça atentamente as palavras do capítulo 20 do livro de João. Vai a meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Como você ascenderá? Pelo Filho de Deus te chamando Pai. Quando agrada a Deus revelar seu Filho em você, então você é enviado. Isso vem 5 meses depois da ressurreição. Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Aqui você descobre que há intervalos de tempo entre a ressurreição e a declaração: eu estou deixando o mundo e indo para o Pai, para você ir para a consciência de ser o Pai quando Davi te chama de Senhor. E a partir desse momento, embora você ande no mundo como carne e sangue, você está no mundo, mas não mais nele. Estes são esboços proféticos que começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Você pode perguntar por que não foi esclarecido, ao qual citarei as palavras de Blake. Aquilo que pode ser explicitado ao idiota não vale a pena. E os antigos descobriram que o que não era muito explícito era mais adequado para a instrução, porque desperta as faculdades para agir. Quando você era criança, você pensava como criança, raciocinava como criança, mas quando se torna um homem, você desiste de maneiras infantis. O conceito exterior da vida é para a mente da criança, mas se você está com fome de ir além do óbvio, e nada neste mundo pode satisfazer essa fome, mas uma experiência de Deus, você se tornou um homem e está disposto a desistir de seus conceitos infantis. Eu não posso te dizer minha emoção quando eu leio as cartas que estou recebendo de vocês que participaram, contando sobre o seu despertar. Somos todos aquele que Davi vem revelar. Parece estranho ser reunido um por um para unir-se em um único homem que é Deus, mas é verdade. Eu lhe digo, você tem apenas um Pai e você é Ele. Saindo de você mesmo, você entrou no mundo. Agora você está deixando o mundo e retornando para si mesmo. Isso você fez por um propósito divino. Tendo atingido o limite de contração, assumindo as limitações do homem, não há limite para a expansão. Atingindo o limite de opacidade, limitando-se aos sentidos físicos, não há limite para a translucidez. Quando você quebra essas ligações, você se torna mais expandido, mais translúcido, até que você esteja acima da organização do sexo. Sabendo que você não é homem ou mulher, você dirá: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque, seja o que for, eu sou a causa. Todo o meu pensamento é uma vibração, atraindo para mim aquilo que está implicando. Isso foi criado no começo. Como um homem semeia, então ceifará. É a lei da colheita idêntica, chamada semente-colheita nas Escrituras. Não haverá mudança. Você planta bem, você colhe bem. O trigo e o trigo vegetal crescerão, todos causados pela imaginação humana. Como você imagina, você vibra e evoca aquilo que imaginou. Seu mundo está sempre testemunhando o que você está imaginando. Você pode não conhecer sua colheita e negar que você já teve um pensamento tão horrível. Mas ninguém fez isso. Você fez isso sozinho. No começo, você prometeu que tomaria as consequências de seus atos imaginários, bons, ruins ou indiferentes. E você pode tentar a partir de agora até o final do tempo para mudar o exterior. Mas somente quando você muda sua maneira de pensar, você pode mudar seu mundo. Dê a um homem algo do lado de fora para apoiá-lo e você condicionou o mundo dele, e ele irá amaldiçoá-lo quando você o parar. Mas mostre-lhe como usar sua imaginação para atrair o que ele quer.
e você lhe deu o presente da vida. Em todos esses esboços proféticos, os comportamentos proféticos são estabelecidos do começo ao fim. A vida de Jesus é um projeto profético que todos experimentarão dentro de si. Cada personagem falado nas Escrituras está dentro de você. A parábola de Lázaro é a única no sentido de que o personagem é nomeado. Outras parábolas começam: houve um juiz, um homem rico veio, uma viúva, mas nenhum nome dado ao personagem. No 16º capítulo do livro de Lucas, conta-se a história de um pobre chamado Lázaro, que após a morte encontrou-se no seio de Abraão. Um homem rico, cheio de angústia, não conseguia alcançar o estado de fé. Ele encontrou uma lacuna entre as duas idades. Essa lacuna permanece até que Deus, em sua infinita misericórdia, te traz desta era de pecado e morte até a era do ressuscitado. Assim, a palavra Lázaro significa Deus ajudou. Neste mundo de pecado e morte, estamos despertando um a um para nos unirmos no único homem que é Deus. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.